gravando. Isso, eu vou disponibilizar isso para vocês ouvirem. Então, assim, a ideia é a gente ter um pouco mais de percepção do que esse planeta ele corresponde, ao que ele corresponde na nossa vida, né? E assim, você vê, por exemplo, que ele tem uma composição de frio, seco, então é um temperamento melancólico, né? Então as pessoas adjetivam uma pessoa saturnina como sendo reservada, reflexiva, introspectiva, né? Algumas até apáticas. E também com um pouco de delay, sabe, entre o estímulo. Você pergunta uma coisa, a pessoa ela não reage, sabe, fica assim, saturnina, fechada, né? Então, algumas chegam no nível do pessimismo, outras entram até em depressão, mas, na verdade, o que a gente tem, então? Né? Um tipo de planeta associado a essas qualidades, né? Tá tudo bem aí? Tranquilo? Eu queria saber se aí, assim, se está todo mundo ouvindo bem, se tiver alguma coisa, manda um alô aqui, tá? Tem várias pessoas na internet aqui, inclusive algumas esperando entrar ali. Então, assim, a ideia é usar Saturno como uma espécie de monitor do nosso processo de vida, né? Então, eu escolhi esse tema, as bodas de Saturno, para a gente começar a pensar em termos diferentes sobre o que é o tempo, sobre o que é o destino, sobre o que é a velhice, sobre o que é esse terceiro anel de Saturno, que muita gente, quando chega, começa a claudicar, começa a ficar com a sensação de está acabando a vida, né? E quando tem muita coisa a ser celebrada ainda. Então, a celebração de Saturno é trazer essa perspectiva de olhar o tempo de uma outra forma, né? É como se ele ajudasse a separar morte de destino. Está chegando mais gente? Gente, olha, só um instantinho, que vai ter uma interferência de ninguém. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. É, então, eu vou tentar tornar uma aula sobre Saturno animada, né? O que não é muito, o que não é muito. Então, a gente vai falar dos anéis, vai falar dos ciclos de vida, vai falar dos ciclos individuais, né? E a proposta ao longo de 4 semanas é mapear isso na sua vida, né? Você ter uma noção de, na minha linha do tempo, na minha história de vida, onde é que eu estou, né? E para onde eu estou indo, e qual é essa relação que o céu tem com as coisas que estão acontecendo aqui na Terra, né? Então, assim, como eu estava falando, e eu estou acompanhando aqui um script para não me perder também, é que existe essa distinção entre destino e morte, né? Porque a gente pensa muito na morte como destino, né? O destino de todo mundo é morrer, né? E, na verdade, não é bem assim. Saturno, que é o tempo de vida, que é o que a gente faz com o nosso tempo, ele separa o destino da morte, porque são coisas diferentes, né? A morte é um processo de mudança de estado, é um acesso a uma outra dimensão, a nossa dimensão do ser cósmico que somos, né? É a finitude do ser humano, da condição humana, mas é a abertura de uma dimensão espiritual, né? Então, na verdade, morte é uma coisa
e destino é outro. Então, e com isso, eu penso que a gente pode morrer sem realizar o destino. E a gente pode realizar o destino sem necessariamente ter que morrer, né? Isso são temas de Saturno, tá bom? E eu estou falando nisso porque, na verdade, a ideia é focalizar esses ciclos de vida e ver que o terceiro anel, por exemplo, que é a partir dos 60 anos, 59, 60 anos, é um anel de grandiosidade, é um anel de sabedoria. Boa noite, pessoas chegando. Gente, essa aula é uma aula aberta, gratuita. Ninguém que está aqui é obrigado a participar do curso, né? Vocês também aí na internet, mas quem quiser depois se aprofundar e acompanhar essa jornada de 4 semanas, né? Fazer um mergulho no céu e no mapa, olhando os ciclos de Saturno e os ciclos de vida e outros trânsitos também que a gente vai ver, e eu vou explicar isso assim com mais detalhe. Mas antes, essa introdução acho que é importante, porque a gente está falando de bodas de Saturno, e celebração do tempo. Ou seja, o tempo é uma coisa para ser celebrada a todo momento. Porque enquanto tem tempo, tem vida, né? Então tem tudo a ver as bodas de Saturno, que é o senhor do tempo. Né? Saber lidar com responsabilidade, com rigor, com seriedade, com concretude, com objetividade. Limitações. Né? E com os limites e as limitações. Né? Então, isso é uma sabedoria que vem com o tempo. Né? E o que a gente tem é a possibilidade de monitorar esse processo, sabe? De monitorar, não no sentido assim, do que vai acontecer, tá? Mas tudo que acontece na nossa vida está escrito. Mas nem tudo que está escrito tem que acontecer. É aí essa história, né, de que destino e morte são duas coisas diferentes, como estava falando. Tem gente que morre e não realiza seu destino. E tem gente que realiza seu destino e não precisa morrer. Né? Na verdade, o destino, ele nos protege da morte. Você está vivendo plenamente, celebrando cada momento da sua vida, você está dentro desse novo aspecto. E eu estou falando isso porque recentemente, agora é uma coisa muito pessoal, eu tive em contato com esse ancião que eu conheci há 40 anos atrás. Olha, aqui tem a nossa foto aqui há 40 anos atrás. Estava lá na Amazônia colombiana. E eu, recentemente, agora, esse ano, eu reencontrei, né, esse ancião e tive com ele assim por alguns dias na casa dele, né? Lá na Venezuela. Ele mora no ashram lá. E ele é um Satahat, é um homem iluminado, tem 94 anos. Incrível, né? Mas com uma lucidez, sabe? Você conversa com o cara, ele não tem, sabe, quando não rateia, assim, a memória plena, sabe? E na conversa com ele, com aquela presença inspiradora, a gente, né, estava junto com meu amigo Haroldo também, ficamos horas conversando muitas coisas sobre todos os assuntos e alguns assuntos que, nossa, né, de muita lucidez, e eu ouvi da boca dele isso. Eu já realizei o meu destino. Estou de vacaciones em el planeta Terra. Eu achei aquilo fantástico, porque fez uma diferença para mim perceber isso e perceber que a gente pode chegar inteiro, lúcido, presente, com energia, com plenitude, né? E com a consciência desse processo, você que é mais jovem, de preparação desses anéis. Ele é um homem que fez yoga e faz até hoje, a vida inteira, medita, e alimentação vegetariana. Nossa, ele tem um esquema, quer dizer, ele é isso, ele não chegou ali por uma questão de estrutura genética, nada disso.
Alô? É uma opção de vida. Então, a gente que está no terceiro anel, entrando no terceiro anel, ou vocês que estão indo para lá, né, tem esses exemplos de que pode chegar lá. Uma das coisas que a gente conversou, que eu achei curioso, eu não sabia, é que os animais, os mamíferos, eles vivem 5 vezes a idade, 5 vezes, 5 anos, 5 vezes os anos necessários para a constituição física, sabe assim, dos ossos, né? Então, o elefante, por exemplo, ele vive, se constitui, todos os ossos de todo em 30 anos ele vive 150. O cavalo, em 5, ele vive 25, né? O homem, em 25 anos, ele se constitui. Então, era para a gente viver 125 anos. Só que chega no terceiro anel, a gente já está assim, sabe, batendo pino, andando de costa para o futuro, negociando, sabe? Porque tem alguma coisa lá no futuro que é desconhecida, não sei o que que é, né? E preso ao passado, né? Então, essa que é a ideia que eu estou trazendo aqui, da gente olhar com um olhar mais aberto, o futuro e o planeta que nos inspira a fazer isso é o planeta Saturno, que é o senhor do tempo. Então, quem sabe a gente pode viver sem mais. Tem alguém aqui que tem essa proposta de viver sem mais, sem medo, Minha avó né? foi até 99. Ó, sua avó foi até o 99. Ó, sem medo, sem ilusões, sem mais temor, sem mais angústia de doença, né? Viver sem mais nada disso, né? Então, é uma perspectiva para a gente começar a olhar para o tempo de uma outra forma, né? De uma forma mais amigável. O tempo está a favor, apesar de todos os aspectos, as quadraturas, as tensões que tem no céu. Hoje, por exemplo, eu estou desafiando o grande T-square. Tem um quadrado no céu hoje. Aí as pessoas, nossa, mas esse cara é um astrólogo, ele escolheu esse dia para fazer astrologia, para começar o curso. Pois é, É hoje um né? quadrado do céu. Hoje está Um quadradão, dentro do círculo, né? Então, assim, eu acho que a gente pode fazer um uso dessa ferramenta, de olhar para o céu, de ver. Eu não sei se está sendo transmitido, porque aqui está sendo transmitido por Zoom, acho que está. Não tem alguém no Zoom aí, não, né? Tá? Não tá. Se dá uma olhada de vez em quando, tá. Então, assim, Passando cinza. obrigado. Tem tanta gente bacana aqui no Zoom, eu não estava vendo aqui. Mas olha, eu estou treinando essa minha geminianidade, né? Que é um gêmeos aqui e outro gêmeos, né? Aí, né? Tá Mas super legal. Pode seguir em frente. então, pode seguir. Tá bom. Então, assim, então a ideia, qual é a ideia, né? A gente olhar para Saturno. Aliás, alguém de vocês já viu Saturno Não. no telescópio? Não. Nunca viram Saturno no telescópio? É uma joia. É lindo. Ele parece uma joia, assim, é um pontinho com aqueles anezinhos, chega e faz. Sabe? É lindo mesmo. Então, é o mais bonito de todos. Ele, inclusive, pode ser visto, e essa é uma das razões pelas quais eu escolhi fazer o curso nesse momento, né? Porque Saturno, ele está se aproximando da Terra, né? Saturno está se aproximando da Terra. E isso acontece todo ano, uma vez por ano. Ele sai lá dos confins do universo e vem se aproximando da Terra, trazendo uma informação. Então, opa, vamos pegar essa informação que ele está trazendo e tentar destrinchar aqui, né? Essa é uma das razões pelas quais escolhi fazer o curso nessa data, a proximidade de Saturno. E quando ele está mais próximo da Terra, é quando ele fica mais visível, né? Isso vai acontecer no meio do nosso curso. Vai acontecer no dia 8
de setembro. Sugestão: trazer um telescópio aqui Ai, vai ser lindo. Boa e ideia. ver o Saturno, né? Olhar os anezinhos dele, conversar com o Saturno visualmente. É uma experiência realmente muito bonita, né? E o Saturno em oposição ao Sol, né, que acontece a retrogradação, é isso, Saturno, o planeta fica perto. Por isso muita gente fala, planeta retrógrado, e começa a pular nesse negócio de outras vidas e tal, né, porque ele está perto. Então, quando ele está mais perto, é como se sentisse um pouco mais essa pressão, sabe? Ou a pressão da informação, a pressão da tomada de consciência, né? Porque ele está relacionado justamente com a aquisição da consciência ao longo do processo de maturidade da vida. Os ciclos de Saturno têm uma relação com as idades, a cada 7 anos há uma mudança celular importante, né? Então, o neném deixa de ser neném, passa a ser um menino, o menino deixa de ser menino, passa a ser um adolescente, depois vira gente grande, aí fecha o primeiro anel, e a gente estava falando dos anéis de Saturno, né? Como anéis de poder, mas os anéis de Saturno, que a gente vê no céu, né? Eles somem também, você sabia disso? Ele perde, né? Ele perde os anéis. Você sabia disso? Então, tem coisas que a gente não sabe, que não sabe sobre os mistérios de Saturno, né? Então, essa joia do céu, ele perde os anéis, e isso deve ter um significado assim, maravilhoso, né? Deve não, tem um significado, né? Porque acontecem mudanças coletivas de ciclos, de tendências comportamentais, mudança de mindset, né? Nesse ciclo da perda dos anéis, que acontece de 14 em 14 anos, né? Eu acho que está baixo, né? Eu não sei se tem como aumentar aqui o volume para a internet. Está aumentando? Eu acho que sim, né? Alô, estão me ouvindo aí numa boa? Tá ouvindo bem, Zé? Pode deixar. O Zoom está bem, mas eu acho que o Instagram está no. Ah, tá. O Zoom tá bom. O celular é Ah, melhor. será que pode botar o celular no máximo aí? Fica ruim, né, o celular. Melhorou? Não. Pois é. As pessoas podem entrarem por Zoom ainda, né? Pode entrar por Zoom, a gente vai ficar mais um tempinho conversando aqui. Então, assim, a ideia é a gente fazer um reconhecimento desse Saturno. Ele perde os anéis, olha, por causa disso. Ao longo do ciclo dele, de 29 anos, tem determinada posição que ele passa que fica os anéis assim de cara para a Terra. Isso é por causa do ângulo, do plano que Saturno faz em volta da Terra, e também os ângulos do Sol, do plano da Terra de Saturno. Então, tem 2 momentos no ciclo de 29 anos que ele perde os anéis. E é agora, né? Quer dizer, agora no ano que vem. Em março do ano que vem, some os anéis. Então, a gente está fazendo um curso também com essa informação, né? O que acontece quando ele perde os anéis? Meu pai dizia, vão-se os anéis, ficam os dedos. Não é? Pode ser uma noção de liberdade, mas pode ser também o quê? O motorista dirigindo o carro e, de repente, sem o cinto de segurança. E aí, mais cautela, né? Um pouco mais de atenção, de busca de proteção, ou uma sensação também de incerteza, de insegurança, de não saber muito bem o que está por vir, está por acontecer. Então, essa é uma informação importante que a gente pode acrescentar quando estiver estudando os ciclos de Saturno no nível particular, porque o nosso curso, a nossa oficina de 4 aulas, de 4 semanas, eu falo 4 semanas porque ao longo da oficina tem sempre troca, tem perguntas, as pessoas me chamam e a gente vai estabelecendo uma relação de orientação, de esclarecimentos, né? Então, ao longo dessas 4 semanas, né, que começam dia 21,
Então, 21, 28, 4 e 11 de setembro. Aí, no dia 8, a gente está convidado, que é o dia seguinte do. Pode ser até um dia antes, porque ele vai estar tão bonito quanto no dia 8, né? Vai estar tão próximo da Terra. Mas ele já vai estar perdendo os anéis. Ele já não está com aquela força toda que estava, né? Porque ele está se aproximando dessa mudança de tom, né? Então, junto com a perda dos anéis, tem uma outra mudança de tom, que é a passagem de Saturno de Peixes. Ele está no signo de Peixes. Tem alguém de Peixes aqui? Eu. É? Então, vocês já particularmente devem estar sentindo que tem alguma mudança à vista. Então, você está fazendo o teu primeiro retorno, não é isso? O primeiro retorno de Saturno. A gente vai falar também dos retornos de Saturno, a importância dessas datas, né? Que todos que nasceram com Saturno em Peixe, você não sabia, mas ele, além de estar retornando, ele está sem anel. Você já viu logo assim, quero liberdade. Quem sabe não é o momento, né, de você construir sua estrutura e tal. Mas é isso. Então, quando Saturno perde os anéis, isso acontece a cada 14 anos, porque ele perde os anéis em Peixes e em Virgem. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, como assim? Isso foi em 88, quando eu conheci em Campinas um astrólogo suíço, Bruno Huber, né? Aliás, naquela ocasião, ele me apontou coisas que eu nunca tinha visto, né? Uma era essa perda dos anéis de Saturno. E Saturno, naquela ocasião, ele estava no centro da galáxia, era outro lugar que eu nunca tinha visto no mapa, nunca tinha visto astrólogo nenhum falar de planetas no centro da galáxia, onde é que fica o centro da galáxia? Isso em 1988. E aí ele falou sobre isso, sobre a perda dos anéis em Virgem e a perda dos anéis em Peixes. São dois signos que ficam destituídos quando Saturno começa a se aproximar de cruzar essa fronteira entre os signos mutáveis e os signos cardinais. Eu não sei se vocês sabem, né, que tem esses ritmos, né? Os anéis somem, mas eles voltam, né? Então, na verdade, ele não perde os anéis, ele apenas mostra que o tempo não é uma sucessão de minutos correndo atrás de segundos, de horas, meses, anos, né? É um ciclo, né? Há tempo para tudo, como as ondas, como as marés. Aliás, se diz que o tempo e as marés não esperam pelos homens. Tem tempo para tudo sob esse céu, né? Então, a gente está olhando para Saturno como sendo esse planeta que é o que mais encontra uma relação com o processo de desenvolvimento humano, né? E a gente pode monitorar isso, sabendo aonde que ele está no céu, que qualidade, se tem anel, se não tem, se está cardinal, se está mutável. E essa passagem dos signos mutáveis, dessa vibração mutável, que em peixe é um pouco assim de inconsistência, para uma qualidade de cardinalidade em Áries. Áries é o signo de todo começo. Tem alguém de Áries aqui, não? Não. Então, Saturno te espera. Ele passa no peixe e vai para o teu signo. Só que isso é uma boa notícia, porque dentro dos ciclos de 7 anos positivos, 7 anos negativos, que a gente vai tratar nessa oficina, quando ele faz conjunção com o Sol, ele começa seus 7 anos positivos. Você, né? Então, é como se realmente viesse essa sensação de crescimento, de possibilidade de realização de coisas que não deu para realizar antes, porque não era para realizar antes. Não é porque, enfim, eu me frustrei, do que eu fiz da minha vida. Não, não é isso, é outra conversa, né? Então, Vamos ficar no decanato, não é? Está todos dividindo.
Então, porque a posição, isso aí é uma questão dos cálculos, né? Quando Saturno passa nos pontos, determinados pontos do mapa, e faz um ângulo com o Sol, ali tem uma mudança de fase, que nem mudança de fase no jogo do videogame, você muda de fase, né? Tipo assim, ganhei ou estou levando pau, né? Tem aquela que eu passei de ano ou repetência, né? E tudo isso depende muitíssimo do que você veio fazendo da tua vida até então. Por exemplo, vocês de peixes, né? Há uma promessa de uma mudança importantíssima que não é apenas individual. Tem um outro astrólogo, que é um astrólogo francês, o nome dele é Jacques Halbrun. Ele veio ao Brasil fazer um seminário e trouxe uma informação que eu nunca esqueci, porque eu ali já estava estudando os ciclos positivos e negativos de Saturno aplicado aos mapas das pessoas, né? E ele estava falando que quando Saturno chega, fica solsticial, né? Há uma mudança de tendência. O que é solsticial? São os signos cardinais. Sempre que Saturno sai de um signo mutável e entra no signo cardinal, ali starta um novo projeto, um novo processo, não só no nível individual, mas no coletivo. É o que ele Entendeu? está fazendo agora. E ele está se aproximando de Áries. Ele está em Peixes. No ano que vem, março, já ele entra em Áries junto com Netuno. Tem outros aspectos que são formidáveis da gente ver, mas assim, olhando da perspectiva do Senhor do Tempo, né, que é aquele é interessante que tem um filósofo francês, Bergson, que ele falava que o tempo ele é o fio invisível de um colar de pérolas, que a gente só vê as pérolas. Interessante, não? Só que eu falei isso para esse maestro, né, o Domingos, ele olhou para mim, mas como assim, se o tempo é movimento? Eu fiquei, uau! Ele pegou um colarzinho de pérolas, soltou as pérolas todas, porque um colar de pérola é uma coisa fixa, né? Uma coisa que parece que está ali e que fecha, né? E, na verdade, tempo é movimento, né? Então, a gente pensar no tempo de uma forma abstrata não é uma coisa simples, né? Até os grandes filósofos às vezes se enganam sobre a qualidade, a natureza do que é o tempo. Pois bem, então, essa passagem de Saturno mutável em Peixes para Saturno em Áries, ela está na qualidade do ciclo de Saturno nos mapas individuais, né? Ele perde o anel e ele está fazendo uma grande mudança de tendência. Ele diz, o Halbrun, né, esse astrólogo francês, que quando Saturno muda de polaridade, assim, quando ele muda de fase solsticial para fase. Então, eu botei esse desenho aqui porque, ó, a fase solsticial ela vai de Capricórnio até Peixes. Então, foram esses últimos 7 anos do solstício de Capricórnio, né? Então, os signos cardinais, para quem não sabe, são aqueles que dão início às estações. Então, tem essa energia do impulso, da iniciativa, da força de expressão, né? E são 4, um de cada elemento. Então, o impulso do Áries, no sentido da afirmação, do fogo, do que eu sou, da conquista, de fazer a vida vingar. O impulso canceriano de fazer vínculo, de cuidar, de nutrir, de se envolver, de formar, de cuidar do oikos, né, da casa. O impulso libriano, né, de fazer relação, de conjugar o nós, né, de participar mais ativamente das parcerias, o impulso capricorniano de conquistar as coisas, de perseverar no ser, né? Essa força de determinação de chegar no alto da montanha do Capricórnio. Então, todos os signos cardinais, cada um de uma forma diferente, de uma qualidade diferente, aí vocês já estão aprendendo astrologia, né? Quer dizer, o curso, ele é todo assim. A gente tem a questão
focal, né, de aplicação das idades e tal, das qualidades, mas a todo instante esses conceitos eles são revisitados, né? Então, quem não sabia que é cardinal agora sabe, né? Que o signo começa com a estação, tem esse impulso para a iniciativa, para começar, e cada um tem uma qualidade, um é de fogo, outro é de água, outro é de terra, outro é de ar, né? E assim a gente vai memorizando e percebendo as diferentes qualidades que tem cada signo cardinal, assim como os fixos e os mutáveis, né? Que são qualidades também dos signos. Então, assim, ele diz que quando o planeta Saturno entra, então, na fase solsticial, há uma tendência é, a, a, a preservação, há uma tendência a um mindset conservador. Ou seja, o mundo, né, ele se expressa de uma forma a preservar as tradições, a manter aquilo que já foi conquistado, né? Tipo assim, é o velho que não larga o osso, né, que não quer deixar que o novo se aproprie do seu quinhão, né? Então, tem um lado do Saturno solsticial que é um lado que mantém os aspectos de um tipo de comportamento, de um pensamento, de um mindset que é completamente, olá, tudo bem? Que é assim, ligado ao passado, né? Tem mais uma cadeira aqui, ó. Aqui, tem uma cadeira aqui. Pois é. Então, isso veio acontecendo entre Capricórnio e agora Peixes, que vai entrar em Áries. Então, a gente vai começar. Senta aqui, aí ela senta ali. Né? Então, desculpe aí, gente. Está complicado ou está dando para acompanhar tudo aí? Eu estou aqui. Né? Tá melhor o som aí? Não? Acho que sim, né? Então tá. Então vamos lá, vamos nessa experiência, assim, que para mim está sendo uma novidade. Né? Porque assim, tem uma sala aqui que está cheia e também tem muita gente assistindo aí de várias partes do Brasil, do mundo, né, assistindo a aula. Então, essa experiência do conservadorismo, né, que a gente vê, até assim, com uma certa crítica em alguns âmbitos sociais e políticos, né, que vem acontecendo no mundo, está relacionado com esses 7 anos de Saturno Capricórnio até Saturno Áries, quando começam os 7 anos equinociais, que são 7 anos inovadores, 7 anos de coisa nova, 7 anos que apontam para aprender com o futuro, 7 anos, não estão conseguindo ouvir? Que vai ter muito, com certeza, 2030, né? Então, assim, a, Não, daqui ao céu. o Instagram para aqui, para perto. E aí, agora melhorou? Abaixa Já fez na mão. isso, abaixa o. Gente, desculpa aí o pessoal do Instagram, né? Estão ouvindo agora? Está melhor? Será que melhorou? Tem algumas pessoas no Instagram? 18 pessoas. Ah, tá. Então tá. Agora, pronto, tá. É, Pra ver lá. talvez se botar mais aqui de lado, bom, fica, né? Não pode ficar. Tenta botar mais aqui de lado, assim, para ver se vê lá. Vê? Mas também a ilustração não vai fazer muita diferença, não. Ainda não. A gente já vai avançar um pouquinho mais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu passei uma primeira aqui e fui, né? Alguém quer perguntar, fazer algum comentário? Esses nomes que são positivos e negativos, eles são positivos e negativos para todos, independente de onde esse Saturno, de onde Saturno está no mapa de cada pessoa. Exatamente. É para todo mundo. Exatamente. Então, a fase solsticial seria uma fase ruim Não, não é ruim, é uma tendência conservadora. e a Né? equinocial de mais E liberdade. equinocial é de inovação. Né? Então, a gente está saindo de um período de 7 anos em que houve uma concentração de ações conservadoras para 7 anos que vão
vai ter essa briga. Aliás, essa briga está no céu de hoje, porque o céu de hoje, a gente tem Saturno, que é o velho, ancião, o senhor dos tempos, e Júpiter, que é o jovial, né? Que é o jovem, né? A palavra jueves, né? Tem a ver com jovem. Então, há uma briga, né? de destronamento. Saturno ele é destronado por Júpiter, né? O bom disso é que o jovem sempre vence. Por isso que eu quero ficar jovem até os 100 anos de idade. Saturno é destronado por Júpiter. É, destronado por Júpiter. Eu pensava que Júpiter ampliava a energia de Saturno onde ele caísse. Ele é destronado. Destronado. Mas isso na mitologia, né? Tem várias nuances de interpretação do ciclo, né? Por exemplo, esse ciclo é a primeira quadratura depois da conjunção que aconteceu em 20 de dezembro de 2020, 21 de dezembro de 2020, né? Quando Uma coisa- começa tudo, né? Onde era o ciclo de Saturno junto com Júpiter, no 0 grau de Aquário, início da mutação, um ciclo de 20 dentro de 200, dentro de 800 anos. O que é bacana na astrologia é que a gente fica com um calendário na cabeça. Tá? Tem vários ciclos que permitem você se remeter àquela história ali, porque você está acompanhando o céu, você sabe onde o planeta está, qual é o ritmo dele. E isso vai construindo o de Vênus, então, nossa, o ciclo de Vênus é uma beleza, é uma coisa maravilhosa. Zé Maria, você falou que o ciclo de Saturno, junto com o qual, em dezembro de 2020? Júpiter, eles se encontraram no 0 grau de Aquário, como se fosse um marco zero para a grande mutação, que é um ciclo de 20 em 20 anos, esses dois planetas se encontram. Então, a cada 20 anos, eles têm um momento que fazem uma quadratura, que é um desafio crescente, né? A quadratura é um desafio crescente porque se o Saturno ele está nascendo, Júpiter está lá embaixo, né? Mas no caso aqui, né, ao contrário, se Saturno está nascendo, Júpiter lá em cima, né? Aí Saturno chega lá em cima, Júpiter está descendo. Então, tem uma quina, tem uma aresta, tem uma tensão. Aliás, as lunações, a gente vai fazer domingo a meditação da lua cheia. A pandemia veio em 2020, né? Então, veio logo depois, logo É, depois. Foi uma mudança no mundo. Veio com essa. Quem é esperto faz uma associação a esse ciclo que a gente está agora vivendo a primeira quadratura. Que a quadratura também, para quem não entende muito, que quadratura, né? São 90 graus, é uma espécie de trabalho de parto. Por que eu associo a quadratura ao parto? Porque são 9 meses, 9 signos entre a gestação, entre a fecundação e o nascimento, ou não, né? Então, o trabalho de parto é aquela experiência humana mais parecida com um trabalho de parto. Vai nascer, não tem jeito. Tem uma quadratura, algo vai nascer dali, né? Pode tentarem abortar, pode tentar fazer qualquer, mas tem algo que vai nascer, que vai ter essa tensão, esse frigir de arestas, né? Onde o velho Saturno e o novo vão dificilmente entrar em acordo, né? E tem nesse céu, né, adiantando um pouco esse tema, a qualidade ainda de Gêmeos, que é ar, e Peixes, que é água. Quais são as combinações de ar e água na natureza? Tem alguma que é consistente? Nuvem, névoa, bruma, fog, ondas, maremoto, espuma, né? Então, você quer um desafio mais inconsistente. Isso reflete um pouco o modo como o sentimento ligado à água e o pensamento ligado ao ar, eles não conversam muito bem, né? Quanta gente... e nesse momento, a gente está vivendo um momento em que essas sensações, né? De inconsistente, de confusão, de coisas difusas, de falta de clareza mesmo de qual é o passo seguinte, né? Então, tem momento melhor para a gente estudar Saturno do que esse? Não tem. Então, é um pouco isso que
eu estou trazendo aqui para a gente refletir. Bom, mas isso tudo aqui, essa primeira parte, né? Tem alguém aí falando no... Então tá. Ih, tem um monte de perguntas aqui. Deixa eu fazer um pequeno break aqui, ó, para ver se tem. É lindo Saturno Telescópio. Todo mundo estão participando direto. Vocês estão aqui na sala, junto com todo mundo. A sala aqui também tem bastante gente. Tem gente aberta interessada nesse tema, né? Então, o que que eu gostaria de falar? Esse momento é uma espécie de turning point que a gente está vivendo, né? Só que a gente está vivendo e vendo, olhando para o céu um pouquinho antes das coisas acontecerem, um pouquinho antes de fazer essa virada, né? Eu vi 26 Exato, agora, né? 25 para 26, Esse- né? Saturno e Júpiter vão fazer 3 quadraturas até o ano que vem. 3. A última já é Saturno em Câncer, Saturno em Áries e Júpiter em Câncer, né? Então, eu não sei se a palavra é difícil ou difícil para quem, né? Tem sempre difícil para quem, né? Então, tem sempre pessoas que estão numa boa e outras que não, né? Sim. Mas, então, assim, o que está acontecendo? Olha, as datas estão aqui das quadraturas. Dia 19/8, agora já, né? Antes da primeira aula, né? Então, foi escolhido na mosca, né? Então, 19/8. Depois a outra acontece dia 24 de dezembro, no dia do Natal, né? E é bem interessante, está acontecendo, próximo ao solstício, né? Que é o lugar de Saturno. E a outra já é em maio de 25. Em maio é quando Saturno já entrou em Áries, né, se encontrando com Netuno. Então, tem um céu bem interessante aí, né? Então, o que eu queria compartilhar agora? É justamente isso, né? Quais são aquelas coisas na gente que são velhas e que precisam sair, né? Para dar espaço para o novo que precisa nascer, né? Isso não depende da idade, sabe? Isso depende realmente do seu trabalho consigo mesmo, do seu projeto pessoal de vida e a tua participação nesse coletivo, porque nesse lugar no tempo, com essa perda dos anéis, é como se houvesse uma espécie de fissura, sabe, de fenda, né, que cria uma série de vulnerabilidades, né, essa mudança, né, a perda dos anéis, a passagem da fase solsticial para a equinocial, né, o início do novo ciclo de Áries. E tem uma questão na astrologia tradicional, cada signo tem 3 decanatos, não sei se decanatos são 10 graus, e cada 10 graus é regido por um planeta, tem a força de um planeta, né? E há uma repetição entre o último decanato de Peixes, que é o que vai acontecer a partir do início do ano que vem, e o primeiro decanato de Áries. Ambos os decanatos são regidos por Marte, que é o planeta ligado à decisão, à ruptura, à decisão, aquilo que vem antes da cisão, do corte, da separação. Então, tem uma força marcial por trás disso, e não é à toa que Júpiter hoje está junto com Marte no céu. Então, a sensação de pressão, né, para você enfrentar os seus limites e as limitações, né, porque as suas limitações são limitações pessoais. As limitações geralmente são aquelas coisas que você não é, mas gostaria de ser, né? E pode fazer alguma coisa para desenvolver aquela habilidade, aquela proficiência. Isso é uma questão de tempo. Agora, as limitações é aquilo que você não é e você não quer ser, e mais está ali sendo, entendeu? Sabe quando você está no entra, mas não cabe?
naquela situação assim, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Não, eu não sou nada disso, eu não quero isso, mas eu estou nisso, né? Uhum. Então, essas situações estão sendo assim, enfrentadas, estão sendo colocadas à prova, né? Isso no nível individual, e é claro que você pode ver isso no seu mapa. Quais são as áreas que isso está acontecendo? Né? É a área do casamento, com a carreira, é a área da família, com os seus projetos pessoais, isso tem aresta ali, né? É a casa financeira e seus projetos maiores. Então, você tem no mapa indicadores que pode trazer algum tipo de informação sobre essa sensação de pressão para a mudança e resistência à mudança. Eu quero mudar. Eu sei que tenho que mudar, mas eu não consigo mudar. Sabe aquela coisa? Não, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo fazer isso, né? Então, isso está num nível que eu diria agudizado, né? Não sei se vocês estão vivendo alguma coisa disso, né? Mas a gente vê isso acontecendo em várias esferas, né? Aí, de decisões, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tava lá o velho e o novo, né? Então, o velho estava sendo chamado de velho por um outro velho, né? Que era o Trump e o Biden. De repente, entra uma outra figura, a Kamala, né? E aí quem fica velho é o outro. Então, tem E quem é que vai ganhar isso? Provavelmente, pelo menos, por uma tendência inovadora, pode ser a Câmara, apesar dela não representar nada novo, né? Ela representa essa potência que é o Império Americano, enfim. Mas é uma coisa, pelo menos não é Trump, né? Então, Pelo menos é Trump. Eu tenho que pensar no menos pior. não é isso pior. Apesar de deve ter um monte de gente aqui que gosta do Trump, enfim, né? Agora, bem interessante você falar, né? Como é que é relativo, né? Esse exemplo acho que é bem interessante para a gente pensar, que às vezes a gente estabelece as coisas, mas tudo é muito relativo. Isso que você falou, Muito quer relativo. dizer, o velho É, e o o velho e o novo, novo. e de repente quem falava que o outro era velho, Virou velho. virou velho, bem interessante. Agora, e aí a minha pergunta é, e dentro de você, Uhum. independente da nossa idade, o que está velho e que está resistindo a algo novo que quer brincar? Eu achei muito interessante, você falou que eu estou passando exatamente isso, essa coisa de você querer mudar e não conseguir mudar, Pois é. e se chatear por não conseguir. Queria só te perguntar se eu anotei e percebi correto o que você falou. Você falou, as limitações são aquelas coisas que você não quer ser, mas está sendo. Mas alguma coisa que você falou que em determinada coisa são aquelas coisas que você não é Eu gostaria de ser. e gostaria de ser. Isso são os seus limites, né? Ah, tá. Você fez uma diferença, É. então, limites e limitações. Exatamente. Sim, é isso? Aham, exato. Ah, tá. Bom, eu aprendi assim, né? Não sei se é isso, mas Não, essa estou tentando diferença que eu captar faço. o que você falou. Mas é isso. Você botou uma Tem coisas que você sabe que você não é. Você não é aquilo, mas gostaria de ser, né? E você pode fazer alguma coisa para aprender um pouco daquilo. Mas tem coisas que você não é e que você não quer ser, mas está sendo, entendeu? E está ali naquele entra, mas não cabe. Eu detesto esse trabalho, eu não aguento mais aquela pessoa. E você continua ali, não é? Então, isso são coisas que estão agudizadas nesse momento, né? Então, assim, Eu acho que é, Dignitar traz isso, né? Pelo menos na minha É. vida, eu sinto dessa forma. entendi. Isso e outras coisas. É. Mas então, aí essa pergunta é interessante, né? O que é que geralmente deixa esses anéis saírem, né? Deixa eles irem, vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Mas a gente pode estar sentindo um pouco essa sensação de pressão para mudar, de opressão, mas com impotência para fazer isso, porque o céu tá nublado, tem a água e o ar juntos, né? Eu sempre faço assim a imagem da travessia de um mataburro nublado. Sabe o que é um mataburro?
Matabu são aquelas pontezinhas de madeira, tem aquelas madeirinhas, assim, o pessoal de Minas tem muito matabu por lá. E aí, a pessoa entra no matabu para chegar do outro lado e vem aquela nuvem assim. E agora? A pessoa não está vendo o tamanho da distância entre as tabuinhas, né? Não está vendo a profundidade do abismo e nem onde vai chegar. Olha só, que sensação estranha, né? Aí o que que isso dá? Trava, sabe? A pessoa não consegue. Uma vez eu dando uma oficina lá em Itamaracá, eu assim todo, né? Vamos ver o sol nascer. Aí eu fui lá para a ponta de era um forte, né? Na ilha de Itamaracá. Aí tinha aquela, eu não sei se é baia, qual era o negócio, que era uma plataforma assim que os caras ficavam lá vigiando se vinha um navio, né? E eu fui lá para aquela ponta assim. De repente eu olhei para baixo, era muito alto e não tinha nada aqui do lado. Aquilo foi, olha, foi uma sensação terrível, foi me dando um pânico, sabe? Sim, eu entrei em um crash total, contração, reatividade, a ponto do braço não mover. Eu estava de boné, eu fiz assim, peguei o boné e joguei o boné para trás para ter uma noção de espaço, né? E fui arrastando o pé para trás, assim. Aí algumas pessoas perceberam que eu fiquei meio branco, né, com aquela situação, mas muita gente, nesse processo aí, imagina pessoas em liderança, em decisão, em área de poder, sofrendo ataques e exposto na mídia, né, como que estão sentindo, né? Estão sentindo essa sensação de não estar vendo o tamanho do abismo, a distância entre as plaquinhas, né, do Mataburro e nem onde vai chegar, né? E você falou também que é um período conservador, né? Que está terminando. Essa extrema-direita, isso está Isso tem ligado, tudo a né? ver, tudo a ver. É um movimento, né, do mundo, né? Tudo. A eleição vem aí. Vem aí, vai ser uma luta de foice o negócio, né? Ninguém está vendo. Essa Agora, extrema-direita, ela continua ou quando esse Saturno ele vai para Áries, isso aí é um anarquismo aí que vem? olha, não me pergunta isso. Isso não é tão simples assim. Isso não é tão simples e envolve assim, muitas emoções, né? Mas o que é interessante é o seguinte: isso vai passar. Essa nuvem vai passar. E se você está fazendo o seu dever de casa direitinho, você vai ver que o tamanho entre as tabuinhas não é tão maior do que o teu passo, dá para andar, sabe? E que o abismo, né, não é um abismo, de repente está te protegendo para você não pisar na lama só, sabe? Tem meio palmo ali de uma tampa. E do lado de lá, você está mais perto de chegar do que imagina, sabe? Mas às vezes é preciso que alguém de uma percepção inovadora, né, passe por ali como se tivesse, sabe, uma criança no colo, assoviando, brincando, dançando, e você está lá, mas como que essa pessoa consegue ir? Vai atrás, né? Então, o importante é isso, né? Isso é o Júpiter, né? Porque tem dentro da gente tem essas duas energias, né? Tudo isso que a gente está falando tem um pouco a ver com essa conjunção de Marte com Júpiter. Aqui ficou errado em Vênus, né? Em Gêmeos. Aqui saiu errado, a pessoa escreveu errado. Entendo. É porque é em Gêmeos, né? Pois bem, então, o que foi? Tem pergunta? Eu posso explicar o ar e a água de novo? Sim, bom, está gravado isso no Zoom, vai ficar gravado para quem quiser ouvir, essa aula é aberta, tá? Então, fica tranquilo se não deu para pegar a ideia, né? Mas olha aqui o quadrado, vocês estão vendo? O quadrado? É tão bonito esse negócio, né? A gente vê uma geometria sagrada aqui revelando os segredos, né? Essa que é a marca da nossa cruz. Sabe que pega a sua cruz e siga-me, né? É a nossa cruz. Tem uma cruz
cardinal, mutável nesse céu, né? E isso é uma coisa inconsistente, sabe? Porque a motivação cardinal é de ação, sabe? E a cruz, ela é fixa. E o signo é mutável, né? Porque Gêmeos, Sagitário, onde está a Lua, Virgem, onde está Vênus, ali na pontinha, né? E o Saturno lá, no signo de Peixes, né? Então, tem a mutabilidade dos signos, tem a cardinalidade das linhas vermelhas, né? São vermelhas, e tem também a fixidez da cruz que está ali, que é um quadrado. Então, a gente tem as três energias em movimento aí, né? Só repetir, por exemplo, de mutabilidade do signo. Isso. A cardinalidade é o impulso, é como se fosse a translação, aquela força que move o planeta aí. A fixidez é a rotação, né? O planeta girando em torno dele mesmo, que não vai a lugar nenhum, né? E a mutabilidade é a vibração, né? É essa vibração. Então, a mutabilidade são. Aqui, ó, começam as estações: Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Depois elas se consolidam nos signos fixos, em Touro, é a consolidação no hemisfério norte da primavera. Então, essa explosão de flores, abundância, riqueza, né? O leão, né? Então, os signos fixos, eles são a consolidação daquele processo. E os mutáveis são aqueles que não são mais. A estação está terminando e a outra ainda está começando, ainda não começou. Então, é a passagem de uma estação para outra, né? Então, tem é, essa vulnerabilidade que a gente. Quando o peixe é a área mais mutável do zodíaco, porque Saturno está entrando no terceiro decanato de peixes, que é a área dentro do peixe mais mutável. Então, ele não está mais ali. Sabe quando a pessoa não está mais aqui, mas ainda não saiu, né? Então, fica ali naquela inconsistente, né? A última área de um signo é isso, é a área mutável daquele signo, porque ele já está se transformando no cardinal. E a área cardinal de Áries, então, a área mais cardinal, mais aguerrida, mais potente é o primeiro decanato de Áries, onde é regido por Marte e é onde nasce a vida, a primavera, a explosão das flores, de cores, né? No hemisfério norte, a força do Áries, é daí que a gente tira. Pois bem, então esse aqui é o mapa da nossa oficina. A gente já está preparado para falar um pouquinho das curvas de Saturno, ok? Todo esse preâmbulo, né, ou essa introdução, é para mostrar assim que a gente está vivendo, está propondo fazer um trabalho com uma intenção correta, que é a celebração do tempo, bodas de Saturno, no momento adequado, no momento de preparação para uma grande virada coletiva em que cada um individualmente tem um importante papel, uma importante função, por que não um propósito, né, a ser realizado. Propósito é aquilo que se coloca ali na frente. Propositum, a posição a seguir, né? Então, a realização de um propósito é você seguir nesse mataburro, nublado ou não. Não dá para parar e ficar esperando, né, a nuvem passar, né? Porque vão passar por cima. Então, tem que ir encontrando as suas ferramentas, seus modos. Sempre eu faço uma analogia com uma guerra que teve no Japão, em que os exércitos de samurais estavam lutando por um reino, por um império daquele, e aí, na noite derradeira daquela batalha, todos os samurais já assim prontos para ver um fog que, né, ninguém via nada. Então, o que aconteceu? Os samurais
eles continuaram seguindo, continuaram atentos, continuaram em prontidão, né? Não ficaram, deixa o fog passar, quando o fog passar, né? Aí eu vou. Não. E aí eles continuaram, e mesmo sem enxergar, um palmo à frente do nariz, um silêncio absoluto. Até que quando passa o fog, um exército estava a 10 metros do outro. Imagina se nessa situação estivessem esperando o fog passar, né? Então, o resultado dessa luta, eu não sei o que deu, quem é que ganhou e tal, mas realmente a gente está num momento de travessia do Mata-Burro para alguma coisa nova que está querendo nascer dentro da gente. E uma das coisas que vem nascendo em mim é a perspectiva do terceiro anel. E o terceiro anel de Saturno, ele não é o anel, agora acabou, não tem mais, é o anel da aposentadoria, agora vou botar o boi na sombra. Agora, não, é esse anel que, com a sabedoria, a compreensão de toda a experiência de vida, a gente pode deixar alguma coisa que faz sentido para esse planetinha aí, entendeu? Então, esse desenho que está aí rolando na tela, não sei se estão vendo, no Instagram talvez esteja difícil de estar vendo, né? É um desenho que mostra as áreas sensíveis do mapa que a gente vai estudar nos ciclos de Saturno. São 8 pontos que Saturno faz com o Sol, né? Só que vocês, dentro da oficina, vão aprender como localizar isso. Mas a gente já pode aqui dar uma noção dos signos e das fases, né? Mas o que eu queria falar sobre isso é que as curvas de Saturno são um método que um astrólogo americano criou. O nome dele é Edward Hemmick Jr. Ele criou, mas o foco que ele coloca, o enfoque dele, é absolutamente prático. Ou seja, ele não olha para os processos que levam aos acontecimentos. Tanto que ele começa o, o livro que eu aprendi isso, dizendo assim, para você fazer uma previsão, você não precisa saber astrologia, não precisa saber casa, não precisa saber nada disso. Basta saber o dia que a pessoa nasceu e ver os ângulos que Saturno faz com o Sol naquele dia. E aí ele pega o mapa, assim, o dia, a data de nascimento de N notoriedades, de Napoleão a Hitler, passando por Kennedy e pessoas daquela época dele, né? E mostra o que aconteceu na vida daquelas pessoas nas fases que ele determinou, né? Eu achei aquilo fantástico. Mas um astrólogo consciencioso, ele, na primeira página do livro, ele fecha o livro, porque como vai fazer uma previsão sem saber a hora, sem saber ali, porque tem astrólogo que calcula com minutos e segundos, né? Ele não leva fé na certidão, ele tem que corrigir, porque tem que corrigir. E vem um cara e traz uma inovação dessa, né? Eu falei, peraí, deixa eu ver isso na minha vida. E comecei a aplicar. E essa aplicação me levou a um fato surpreendente, que é uma história que eu já contei para muita gente, mas que, na verdade, o que o autor faz é desenhar essa curva de 7 anos negativos, 7 anos positivos, que eu já acrescento que não necessariamente são 7 anos bons ou ruins, porque tudo depende do que você vem fazendo na tua vida. Tudo depende de outros aspectos, inclusive do seu próprio mapa, né? Então, aqui eu desenvolvi um método em cima do método dele que sai desse enfoque para os acontecimentos e nos leva a perceber os processos que levam aos acontecimentos, entendeu? Você sai desse olhar determinístico de que a pessoa está na fase tal e tal, sei quê, e aí vai acontecer a desgraça do mundo, e começa a ver
que processos estão levando, direto ou indiretamente. E nisso eu acrescentei a minha interpretação dos planetas das casas, dos ciclos de vida, das passagens de Saturno pelos signos, e também o desenvolvimento do significado de cada uma dessas etapas, da fase um, da fase 2, né, da fase 3. Mas isso lá vão 40 anos, né, que eu venho desenvolvendo esse repertório. E é isso que eu estou compartilhando com vocês, seja aí da internet, seja com vocês que estão interessados nesse assunto, né? E aconteceu um fato para mim surpreendente, que eu já contei essa historinha para um monte de gente, mas que eu vou compartilhar com vocês aqui. História interessante. Alguns de vocês já devem ter ouvido essa história, porque eu, inclusive, já compartilhei esse caso num congresso de astrologia internacional no Rio de Janeiro, que foi bem interessante. Mas eu fiz esse mapa isso em 97. Olha, a gente está em 2024. Em 97 eu já aplicava esse método, eu fiz a curva e falei, o melhor da tua vida não está aqui não, está aqui nesse ponto, 10 anos depois, né? Geralmente eu faço um parâmetro de 10 anos, tá? Mas eu estava contando a história e vou contar essa história porque ela é maravilhosa. Eu estava fazendo o mapa dele e aí eu falei, olha, o melhor não aconteceu ainda, é daqui a 10 anos, né? Que tem o ponto que estava na parte baixa, então somando 10 dava um ponto mais alto, tinha várias datas. E aí eu fui embora, ele foi e tal, o filme estreou, não sei o quê, passaram-se os 10 anos, eu fui ao cinema. Aí eu estava sentado lá no cinema, vendo o filme, de repente eu olho para a tela, está ele lá na tela. Aí, sabe aquela surpresa? Caramba, eu fiz um mapa, esse cara de um ator de Hollywood, olha ele aí na tela, estava protagonizando lá um filme Pequena Miss Sunshine, não sei se vocês chegaram a ver, né? E aí a pessoa que estava comigo me cutucou, falou assim, você é metido, cara, ele acabou de ganhar o Oscar. Eu falei, cara, você não imagina, né, como eu fiquei. Aí eu fui lá olhar nos meus alfarrábios e ver as datas. Né? Cara, era impressionante. Ele ganhou o Oscar no dia 23 de fevereiro, se eu não me engano, 10 anos depois, de 2007. Esse mapa foi em 97. E a data era um pouquinho antes, era assim, 23, 22, sabe? Era exato o negócio. Eu falei, não é possível. Me senti ganhando Oscar também. Ou seja, aquilo autorizou o método, sabe? Aquilo falou, faz, é isso, você tem alguma coisa para compartilhar que se aconteceu com um, pode acontecer com qualquer um, mesmo que não aconteça com todos. E eu segui juntando repertório, seguir percebendo situações. E eu tenho a impressão que ele ganhou esse Oscar assim, no auge, né, com 73 anos, mas na época eu falei, daqui a 10 anos já tinha 63, imagina, pô, melhor só com 73, né? Essa percepção do tempo, né? Inclusive ele faleceu agora, esse ano, 2023, em junho de 2023, no alto da curva, logo depois da curva, o cara se tornou uma estrela de Hollywood, né? Em uma época disruptiva de Urano, sabe? Mas foi uma experiência incrível, porque era muito preciso tudo aquilo que estava acontecendo, né? E eu tenho a impressão que ele ganhou aquele Oscar quando ele, no filme, fez uma cena que eu selecionei aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir o áudio, né? Mas vocês estão vendo o áudio, ouvindo? Let's get back to normal. Oh, you kidding me? You're gonna blow them out of the water. They're not gonna know what hit them. Grandpa, Yeah, am I pretty? Olive, you are the most beautiful girl in the whole world. Yeah, you're just saying that. No, I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality. It's because you're beautiful, inside and out. Grandpa, But oh, I don't want to be a loser. you're not a loser. Where'd you get that damn a loser? Daddy hates losers. Whoa, 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 whoa. Back up a minute. You know what a loser is?
A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Uau! You're trying, right? We're not losing. We're gonna have fun tomorrow, right? Don't only go to hell. Good night. I love you. Genial, né? Essa cena é incrível. E ele foi um cara que, no primeiro filme que ele fez, ele estreando em Hollywood, em 1960 e pouco, era aquele filme Os Russos Estão Chegando, né? Ele foi indicado para o Oscar. No primeiro filme, só 5 atores em Hollywood, na primeira apresentação, porque aquilo é um lobby, né? É indicado para ele, foi um deles, né? E só foi ganhar 30 e tantos anos depois, no segundo anel, né? No terceiro anel, em 73 anos, pela obra que ele realizou, né? Então, isso deu para mim uma potência de valor para esse método, sabe? E que eu saí aplicando assim, aí, de uma forma estruturada, organizada, com significado para cada fase, com casos, né? Que são as coisas que serão apresentadas dentro desse método, né? Então, a gente vai estudar, além daqueles ciclos, a gente vai estudar também as fases dos anéis. A Nádia me perguntou, né, sobre qual é a idade do anel. Então, de 0 aos 29, né? E está aí a Helena, né, passando aqui por esse lugar, e quem está com 59, 60 está nesse. Então, para cada anel tem uma dinâmica completamente diferente que a gente vai ver, né? A partir dos 59. Cada um dos anéis tem momentos mais críticos que são anotados no ciclo. Aliás, quem fizer o curso vai receber as datas desse método, do nascimento até 2030, para poder fazer um mergulho, olhar a história, ver, né, algumas coisas vai ter lembrança. Nossa, isso aqui foi um momento uau, né? Eu mesmo, olhando para o método, e estava ali chegando no alto da minha curva, com um trígono de Saturno, e não estava acontecendo nada. Eu falei, caramba, será que esse negócio não vai funcionar lá comigo? Não passou alguns meses, me convidaram para participar de um evento internacional, que era o TED, né? O TEDx Rio+20, né? Falando uma palestra sobre sincronicidade, né? Eu achei aquilo fantástico, porque foi um momento realmente para mim, de upgrade, sabe? De estar no ponto alto de um ciclo, levando a astrologia para um fórum que absolutamente a astrologia entra, né? Mas só que com uma outra linguagem, com uma outra abordagem, e falando de Vênus, dos ciclos de Vênus, e Vênus estava nascendo naquela ocasião, então funcionou comigo também. É interessante ver como que isso acontece, e a proposta é ensinar esse método para vocês verem, por exemplo, na curva das mulheres, ó, a pessoa que nasceu, que está no meio de peixe, que nasceu no segundo decanário de peixe, está começando a subida do ciclo, os 7 anos positivos, que vão até quando Saturno chegar lá em Gêmeos, né? Então, esses 7 anos são 7 anos bastante realizadores. Por exemplo, as mulheres que nasceram em Aquário, no 0 grau de Aquário, né? E eu falo de homens e mulheres porque o autor ele faz essa distinção. Tem alguns astrólogos que resolveram fazer de outro jeito, botar tudo igual, sabe? Mas não, né? Eu obedeço o que eu aprendi, né? Então, as mulheres que estão de 0 grau de Aquário estão no ponto mais alto do ciclo nesse momento. E isso tem um orbe, tem uma faixa, né, que a gente vai estudar o significado disso, as coisas mais prováveis que podem estar relacionadas com isso, né? Além disso, né, desse ciclo de Saturno, vocês vão ganhar também essa curva, tá? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é para vocês botarem, colocarem aqui as datas, né, que vão ser compartilhadas, né? Quando que começou a fase 1, quando começou a fase 2. Então, vocês vão ter um PDF, podem
xerocar, e aí escrevendo, fazendo a sua história de vida ali, vendo o que que aconteceu, né? Esse é um material bem interessante. E cada uma dessas coisas aqui, de legendas, épocas importantes, signos de sorte, épocas excitantes, disruptivas, né? São marcadas também ali no mapa. E não é uma coisa difícil. A princípio, eu vou das datas, né? E quem precisar aprender a calcular, né, o cálculo, na verdade, é saber quais são os ângulos que o Saturno faz e os planetas fazem para que você construa essa tabela com as datas, né? Mas quem já se inscreveu no curso já está com os mapas calculados, né? Já estão todos calculados e já receber isso, né? Oi, alguém falou aqui, né? Então, isso aqui é uma espécie de planilha, e vão ter, claro, outras planilhas que são de exercícios, né? Os exercícios de astrocoaching, com reflexões, com você ver a fase que está, fazer um mergulho, né, no céu de Saturno. Acho que isso é muito importante, né? Vamos abordar uma passagem de Saturno pelos Deixa eu signos. perguntar, o primeiro anel então de 0,29, o segundo de 59,60. 58, Mais ou menos. 59, E o 60. terceiro? O terceiro, eles são mais 29 anos, 87, por aí, né? É quando você bota que é um novo sentido de identidade? É um novo sentido de Caso identidade. Emília. Então, eu fiz mapa de poucas pessoas no quarto anel. Você sabe, quando eu estudava esse método, eu estava no segundo anel ainda, eu ficava pensando, como é que será que quando eu tiver no terceiro anel? E agora eu estou aqui no terceiro, aqui sabendo o quarto. Esse ancião já está indo para o quinto, né? Está vivendo do quarto para o quinto. E quando você bota esse ciclo, tem diferença entre homem e mulher em relação à idade? Em relação à idade, não. Tem diferença em relação à fase em que a mulher está e o homem está, são complementares. Isso é uma observação do autor que eu achei que faz sentido, e eu não quis mexer nisso e criar uma outra coisa Ele fala por diferente, quê, né? Zé? Eu deixei de Ele perguntar. fala justamente pela polaridade, né, que existe, né, do yin, do yang. Então, por exemplo, duas pessoas do mesmo signo, um homem e uma mulher, um está começando a descida, outro está começando a subida, eles se alternam nesse processo, né? Então, a gente vai abordar também Saturno nos signos, nas casas, e um trabalho que eu acho incrível, que é isso, sabe? É a retrogradação, né? Ou seja, dentro de cada ano, Saturno faz essa incursão que está fazendo na Terra agora. Ele está agora ó, nessa fase entre o 19, está aqui mais ou menos 16, 17, né? E ele vai até 15 de novembro aqui. Depois de 15 de novembro em diante, ele vai passar pela terceira vez por essa área do teu mapa. Então, num período, durante um ano, ele passa 3 vezes por alguns planetas, né? Seja por quadratura, por oposição, por conjunção, às vezes no ascendente, às vezes no meio do céu, e você tem, ao longo daquele ano, uma enorme oportunidade de trabalhar aqueles assuntos que estão ligados àquilo que o Saturno está mostrando, né? Saturno-Lua, Saturno-Sol, né? Porque não está passando assim, né? Garopar, não, ele está passando assim, 3 vezes, né? Mostrar o que é, resolver aquilo e passar de ano, entendeu? Então, quais são esses planetas que são ativados, que casas que são ativadas? Isso é um trabalho que eu chamo de astrocoaching, né? Então, essa questão a gente vai situar também as pessoas no seu ciclo. Pois bem, eu acho que 20 horas assim o tempo que eu me propus a fazer esse encontro, né? Aí eu queria abrir aí para perguntas, queria saber de vocês o que vocês querem. E na quarta-feira que vem, 18h30, a gente vai começar esse ciclo de 4 encontros até setembro, onde a gente vai ver, provavelmente, um telescópio Saturno à noite, né? Claro que o Sol se põe, ele nasce. Então,
precisa ser pelo menos depois de 9, 10 horas da noite, né? O ideal seria mais ou menos essa hora, umas 9, 10 horas, ele fica muito visível, né? E a gente pode ter a oportunidade de ver, né? Ainda tem gente aí online? Sim. Ah, A tá. gente pode encerrar isso daí. Então, olha, foi um prazer vocês aí, estou aqui, né, geminianamente dividindo minha atenção do Instagram. Você pode acessar lá no site, astrologia, oficinadeastrocoach.com/Saturno 2024, para fazer sua inscrição no curso. Não perca essa oportunidade, né? Eu não sei quando eu vou fazer outro curso como esse de novo, né? Você vai ganhar suas curvas, vai poder trabalhar um pouco coisas que você não sabia que não sabe sobre Saturno, né? Que são coisas que estão aí para a gente perceber e aproveitar que ele está se aproveitando, se aproximando da Terra e trazendo essa informação, assim como Mercúrio também, né? Mercúrio está se aproximando da Terra. Então, quando eles se aproximam da Terra, eles trazem uma informação que está vindo lá de um lugar. E agora, o que que a gente faz com isso aqui? Porque o tempo não é nada mais do que informação e energia, né? Essa é a fórmula do tempo, informação e energia. O que que eu faço com essa informação, né? E os campos de energia desse fluxo de temporalidade que nos atravessa a tudo e a todos, a todo instante, né? Aqui tem a metáfora que eu costumo colocar, né? Porque para cada uma dessas fases, né, tem um tipo de percepção, né? Tem um título, tem um desdobramento, né? A colheita, a dissonância, o fundo do poço, onde estão os tesouros, reação aos desafios. Cada signo está num determinado momento, porque essa curva ela é formada na relação do trânsito de Saturno com o teu Sol, né? E isso aqui a gente já mostrou, mas eu queria terminar nosso encontro com o desenho dessa onda, porque é assim, né? O tempo e as marés não esperam pelos homens. Então, é importante a gente saber em que fase do ciclo a gente está, se é hora de entrar na onda, de pegar a onda, porque na vida ou a gente pega a onda ou a onda nos pega, mas ninguém fala assim, segura a onda aí, para aí que eu preciso, ó, congelou lá na tela, para aí que eu preciso me ajeitar aqui para pegar essa onda. Não. Ou você está no fluxo, ou você leva uma soca. Então, tem muita gente que chega na fase que seria para realizar algo, né? Não realiza porque, de repente, nunca pegou uma prancha de isopor de jacaré aqui, vai querer pegar uma onda de Nazaré, né? E aí entra e não realiza o negócio, né? Então, é essa que é a questão, né, das qualidades. Há tempo para tudo no céu, todo momento tem uma qualidade que pode ser percebida, para estarmos de acordo, em ressonância, entrar no fluxo e repercutir aquilo na nossa vida, né? Então, é isso, foi um prazer. Eu vou parar aqui a nossa projeção. Essa aula vai estar gravada, eu não sei se eu gravei essa segunda parte da aula. Gravou, né? E aí vocês mesmo aqui, presencial, podem acessar lá depois, né? E obrigado aí pela presença aí de vocês no Zoom. A gente tem encontro marcado com Saturno na quarta-feira que vem, às 18h30. Mesmo com o céu quadrado que está aí. Obrigada também, Zé. Tudo de bom. Obrigado, Edna, Francis, Fabiana, Maria Inês, Maria Amélia, tem tanta gente bonita aqui, Gisele, Maria Cristina, Marília, Maria Tereza, Lucelena, Milene, Camélia, Eliette, Brigitte, Maria Clara, Luciana, André, vocês não estão sozinhas, né? Tem um monte de gente aí participando com a gente. Um grande abraço para todos, até quarta-feira. Obrigada, Zé. Boa noite. Valeu, valeu.